Bom dia, gente. Vamos lá iniciar, né, a nossa aula que, digamos que uma aula de revisão, certo? Vamos falar sobre os conteúdos que estão no nosso simulado, certo? Fazer uma revisão aqui sobre alguns dos conteúdos, né, que foram os conteúdos principais que estão disponíveis no nosso simulado, certo? A gente começa fazendo uma revisão sobre o sistema endócrino, certo? Que é na página 178 até a página 183, certo? O sistema endócrino, gente, ele tem a função de fazer o quê? De controlar, né, e coordenar todas as funções do organismo junto ao sistema nervoso, certo? E como é que ele faz isso, tia? Através da produção de hormônios, certo? O sistema endócrino, ele é um dos responsáveis os hormônios, né? A produção dos hormônios, certo? E por diversas glândulas também, né? Que são lançadas no sangue, tá? Na tabela abaixo, aqui na página 178, a gente vai ver, certo? Algumas, né? Das glândulas, né, e da sua função hormonal que são produzidas, né, pelo o sistema endócrino, certo? A tireoide, certo? E ela contribui para a ossificação e para o crescimento, né? Está localizada na porção anterior do pescoço, certo? Tem algumas pessoas que têm a tireoide, né, tem essa função, certo? A hipófise ou a pituitária, né, que ela está situada na parte inferior do crânio, certo? Essa daí é a que controla o funcionamento das outras glândulas, tá? Elas que controlam. Seus hormônios são responsáveis pelo crescimento do corpo, né? Quando há o excesso do hormônio de crescimento. O pâncreas também ele é uma das glândulas que funcionam, tá? Ligado ao sistema digestivo, regula a quantidade de glicose no sangue por meio da produção dos hormônios, que é a insulina e o glucagon, certo? E as glândulas suprarrenais, que são também as adrenais, né? Elas localizam-se sobre os rins e produzem a adrenalina. Essa adrenalina, gente, é o hormônio responsável, né, pelas reações em situações de grandes emoções, perigos e, né, estresse, essas coisas, certo? Os ovários, eles são responsáveis pelo aparecimento das suas características sexuais femininas na puberdade, certo? Nesse período, há uma transformação, certo? No corpo, né? Que os quadris se alargam, né? Os seios crescem, nascem os pelos nas axilas e no pubis, né? E também ocorre a menstruação, isso na menina. No menino são os testículos, certo? Que são responsáveis pelas características sexuais masculinas na puberdade, conservadas durante toda a vida. Nessa fase, crescem os testículos, os pelos e o pênis, certo? Aqui na página 179, a gente pode acompanhar aí como é que funciona, né, as glândulas citadas nessa tabela anterior, né, tanto na reprodução feminina como na masculina, certo? E temos também a ação dos hormônios, certo? A ação dos hormônios, em geral, o seu funcionamento, né, no nosso corpo é influenciado tanto pelo sistema endócrino como pelo sistema nervoso, certo? Todos os dias, porém, dezenas de hormônios provenientes de várias glândulas hormonais e outros órgãos circulam no nosso sangue. Isso a gente também já sabe. Que regula, né, e coordena as atividades de órgãos alvos e tecidos, certo? A atividade das glândulas hormonais é controlada principalmente pelos hormônios e pelos nervos, ok? Na página 180, nós temos aí a parte do sistema nervoso, certo, gente? Ele emite mensagens, né? E todo o organismo sob a forma de sinais nervosos, né? Enquanto o sistema endócrino também envia instruções, só que por meio da liberação de substâncias químicas, que são o quê? Os hormônios, tá? Cada glândula libera seu hormônio na corrente sanguínea, transportando através do corpo pelo sangue,
O hormônio, ele afeta o funcionamento de partes específicas denominadas órgãos-alvo, né? A maior parte dos hormônios controladores é produzida pela glândula hipófise, certo? Essa glândula, ela está situada na base do cérebro. Trata-se da principal glândula do sistema endócrino, ligada por um fino cordão ao hipotálamo. Ela controla os níveis de hormônio e de outras substâncias do sangue. O hipotálamo, ele instrui a glândula hipófise a liberar os hormônios adequados ao corpo. Esses hormônios, eles são liberados em várias situações do dia a dia, certo? Aqui nós temos uma parte do cérebro, certo? E vem dizendo bem direitinho as funções, né? O hipotálamo, o cérebro, a hipófise, glândula pineal, o cerebelo e o tronco encefálico, certo, gente? E aqui abaixo, nesse quadro azul, nós temos uma curiosidadezinha, certo? Tanto nesse quadro azul como no quadro verde. Quanto mais alto o nível de hormônio no sangue, maior o efeito em seus órgãos-alvos, certo? A emissão de hormônios pelas glândulas, ela é controlada pelo sistema nervoso, né? E por outros hormônios, a maior parte dos quais produzidos na glândula hipófise. Você sabia que, como produtoras e reguladoras dos hormônios em nosso corpo, as glândulas endócrinas, elas desempenham um papel fundamental em nosso crescimento. Problemas físicos ou mentais, no crescimento ou no comportamento de pessoas podem ser sinais de que algo não vai bem com alguma dessas glândulas, certo? Aí aqui na página 181, ele vai falar sobre as glândulas exócrinas, certo? As glândulas exócrinas, gente, em nosso corpo, a gente possui, né, glândulas exócrinas, como eu falei, são as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas, certo? Elas possuem, né, elas liberam, o que, tia, que elas liberam? As substâncias produzidas em canais que, muitas vezes, cabem na superfície externa do corpo, tá? São diferentes das endócrinas por possuírem canais especiais que conduzem seus produtos, que são o quê? As secreções, tá? Para o exterior da glândula, ao invés de despejar na corrente sanguínea, certo? A gente vai ver aqui agora abaixo algumas glândulas exócrinas que possuímos. Primeiro, o fígado, né, que funciona tanto como uma glândula exócrina como uma glândula endócrina, certo? Ele funciona em relação às duas glândulas, certo? O fígado, ele é a maior glândula do corpo humano, uma das maiores glândulas, tá? Responsável por liberar vitaminas e minerais e fazer o quê? Sintetizar hormônios, tá? Já as glândulas sudoríparas, elas são responsáveis por manter a temperatura do nosso corpo, né? Claro que é a glândula do suor. Além de eliminar substâncias tóxicas por meio da liberação do suor, né? Porque o suor, gente, ele é um líquido do nosso corpo, né? Uma liberação também de hormônios, que é chamada as glândulas sudoríparas, tá? Já as glândulas mamárias, gente, nos mamíferos, né, desempenham um papel fundamental, porque a liberação do leite, né, pelas fêmeas para amamentar os nascidos. Todos nós já passamos por isso. Por quê? Porque nós já mamamos, né? E para quem já é mãe, no meu caso, a gente também amamenta. Então, a gente já trabalhou com as glândulas mamárias, tá? E as glândulas lacrimais, que são aquelas das lágrimas, né? Que é aquela que você chora e escorre um pouquinho da lágrima, certo? Liberam as lágrimas e são responsáveis pela lubrificação dos olhos, certo? As glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, gente, elas são microscópicas, né? E são responsáveis pela lubrificação e flexibilidade da pele. Como assim, tia? Ela libera o sebo, né? Ou a cera, que é uma substância oleosa, né? Especialmente em nosso rosto e no couro cabeludo. É tão provável que o cabelo da gente, meu no momento ele tá um pouquinho sujo, né? Porque eu não lavei. Então, assim, quando a gente passa um tempo sem lavar o cabelo, certo? Ele vai criar aquele tipo de oleosidade, certo? O meu é porque é oleoso de natureza, certo? Então, assim, o nosso rosto, ele fica um pouco oleoso por conta das nossas glândulas
sebáceas, né? Que é aquele sebo que tem, certo? E as glândulas salivares, né? Que atuam no processo de digestão por meio da produção da saliva, certo? Essa salivazinha, né? Que vocês conhecem também como o cuspe, certo? Mas é saliva, tá, gente? É a saliva são produzidas através das glândulas salivares, tá bom? Olha aqui a glândula salivar parótida, certo? Que é a que é responsável pela nossa saliva, tá bom? Aqui, gente, na atividade da página 182 da 183, vocês podem dar uma estudada, né, corrigida bem direitinho. Eu vou ler novamente a atividade para que vocês possam entender. E na próxima aula a gente vê bem direitinho aí os outros conteúdos, tá bom? Que fala sobre os hábitos alimentares, né? Sistema imunitário, que é aquele responsável pela imunidade, tá bom? Na página 182, a questão 1, ele pede para vocês marcarem com X as frases verdadeiras, certo? As frases verdadeiras são as três últimas, a primeira não marca, tá? Que é o que? O sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas, certo? As glândulas endócrinas lançam sua secreção diretamente no sangue e as substâncias lançadas no sangue pelas glândulas são chamadas de hormônios, tá? 2. Relacione as glândulas endócrinas com cada parte do corpo feminino, né? Então, vai ficar 2, tireoide, né? Vai ficar 2, 5, 3, 1, 4, né? Que é a tireoide, que é o 2, número 2, os ovários, número 5, o pâncreas, número 3, a hipófise, número 1 e as suprarrenais, número 4. Faça a correspondência, glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Aí vocês irão fazer só um X, tá? As glândulas endócrinas são as glândulas de secreção interna, que é o quadrinho lá de baixo, responsável pela produção de substâncias denominadas hormônios. E as glândulas exócrinas são as glândulas de secreção externa, que possuem canais especiais que conduzem seus produtos para o exterior da glândula, tá? Questão 4. Escreva o nome das glândulas que podem ser relacionadas a situações como estas. A. Carlos cresceu muito, além do normal. O médico disse que ele estava com gigantismo. Então, é o quê? A hipófise, né? Ou a pituitária. B. Maria está com problemas de saúde devido à deficiência de iodo no organismo. A tireoide, tá? Que a tireoide tem a deficiência de iodo. C. Lúcia chegou à sua casa muito vermelha, pois levou um grande susto. Um cachorro avançou sobre ela. As suprarrenais. D. Senhor Gustavo está com diabetes e precisa tomar insulina. O pâncreas. E. Vovó ficou admirada, pois Luiz, seu neto, já estava com barba e voz grave. Os testículos. F. Lourdes foi repreendida pelo pai e chorou muito. As glândulas lacrimais. G. Corina estava com dor de ouvido. O otorrino disse-lhe que era o excesso de cera no ouvido. As glândulas sebáceas. 5. Assinale apenas a resposta correta. As glândulas salivares ajudam na digestão. Então, vocês vão marcar o quadrinho da digestão, ok? Esse foi o conteúdo de hoje, certo, gente? Na próxima aula, a gente vai ver. Ainda temos aula na outra semana, certo? Deixa eu só ver aqui. Temos aula na outra semana, a gente vai falar sobre os hábitos alimentares, né? Que vai falar sobre o que o nosso corpo precisa, né? Das gorduras, das proteínas, vitaminas, dos sais minerais, certo? Da pirâmide, né? Dos alimentos, que a gente tem que dividir ela em partes, tá? E a parte da obesidade infantil, né? Que está muito relacionada com o dia a dia de hoje, tá bom? Então, dessa forma, certo? A gente vai ficando por aqui, tá? E vocês já vão ter aí uma base de o que vai ficar de como vai funcionar, né? O nosso simulado, tá bom? Tchau, até a próxima.